Nos Estados Unidos, há um roubo a cada 11 segundos. Um assalto à mão armada a cada 65 segundos. Um delito grave a cada 25 segundos. Um assassinato a cada 24 minutos. E 250 furtos por dia. Salve, galera. Ligada ao Luz. Câmera Clássico. Falaremos de Conan o Bárbaro. Tudo bem com vocês? Eu acho que aqueles cinéfilos mais antenados já sabem o filme que eu vou falar hoje. É um grande clássico cult. Iremos falar de Stallone Cobra, de 1986. Estamos diante, então, de um verdadeiro clássico absoluto dentro do universo da ação, bem típico dos anos 80. Ou somente Cobra, às vezes. Então, como eu havia falado, ele é considerado um cult, principalmente para os fãs de filmes de ação dos anos 80. Mas esse filme também serviu como referência para uma infinidade de outros filmes de ação que surgiriam mais para frente. E o próprio Stallone Cobra foi inspirado, bebeu na fonte de outras obras, que nós falaremos aqui também. Foi muito criticado negativamente pela excessiva violência, pela quantidade de clichês que o filme possui, clichês dos anos 80 mesmo. O que são clichês? Clichês são cenas batidas, aquela cena que você... essa cena eu já vi em outro filme. Essa cena foi baseada em outro filme. Aquela cena que se repete em vários outros filmes e que você bateu o olho e você já sabe o que vai acontecer. O personagem Cobra é visto como alguém mais violento e sanguinário do que os próprios bandidos. Essa é uma das críticas colocadas para o filme. Embora ele tenha feito muito sucesso de bilheteria. Stallone estava vindo de mega sucessos, Rambo 2 A Missão e Rocky 4, então ele chegou com tudo em Stallone Cobra. A direção é de George Pan Cosmatos, que já tinha trabalhado com Sylvester Stallone no filme mega sucesso Rambo 2 A Missão do ano anterior. O roteiro também é de Sylvester Stallone e é baseado num livro chamado Fair Game, de Paula Gosling. Bom, no elenco então temos Sylvester Stallone no papel de Cobra, ou Marion Cobretti, que é o nome dele realmente. Stallone fez vários filmes, tem décadas de trabalho, dentre os quais o inteligentíssimo Rota de Fuga, Os Mercenários, Alvo Duplo. Também temos Bridget Nielsen no papel de Ingrid, Brian Thompson no papel do assassino da noite, o grande serial killer do filme, Renny Santori no papel de Gonzalez, parceiro do Cobra, estão sempre juntos, e Andrew Robinson no papel de detetive Ponte. Stallone interpreta Cobra, um policial que faz parte de uma elite muito interessante dentro da polícia. Essa elite é chamada de Esquadrão Zumbi, os últimos da lista. Aqueles que são responsáveis por trabalhos de altíssima periculosidade.
missões às vezes quase impossíveis. E o Cobra, ele é membro desse esquadrão. É o último recurso da polícia para resolver situações que ninguém está conseguindo resolver. Tanto que numa das cenas iniciais, em que está acontecendo um assalto num supermercado, uma cena clássica, em que o Stallone, na dublagem brasileira, soltou uma frase que virou meme. A polícia cercou todo o perímetro, estão tentando negociar e não conseguem fazer nada e etc. Aí um dos superiores fala exatamente assim: chame o Cobra. Dando continuidade à sinopse. Quando um assassino começa a cometer crimes na cidade, o Cobra é chamado para tentar detê-lo e proteger uma vítima em potencial que teria sido marcada para morrer por causa desse camarada aí. Na verdade, não é apenas um assassino, ele é o líder, é interpretado pelo Brian Thompson, grande, forte, tem um rosto assim que lembra muito o Arnold Schwarzenegger. E ele existe é tipo de uma seita, existem várias pessoas na sociedade que fazem parte desse grupo. Nós vemos cenas bem assim sinistras dessas pessoas num subterrâneo, um lugar escuro, como se estivessem num culto, batendo e gesticulando com machados nas mãos. É meio sinistro o filme nesse sentido. Society is breeding a new kind of criminal. It's also breeding a new kind of cop. Meet Cobra. He does the job nobody wants. Did you use unnecessary deadly force? I used everything I had. Do you know you have an attitude problem? Yeah, but it's just a little one. You think you would recognize me if you saw me again? The tall one? Yeah. The one that wants to kill you. Do what you have to do. Como eu havia dito, a violência foi considerada excessiva naquele período. O personagem do Stallone foi considerado pior que os bandidos. A crítica detestou, mas o público amou. É lógico que esse filme, Stallone Cobra, ele bebe na fonte de outros clássicos. Por exemplo, Perseguidor Implacável, de 1971, de Clint Eastwood, em que o Clint interpreta Dirty Harry, em que ele é aquele policial que atira primeiro e pergunta depois, e que faz justiça com as próprias mãos, muitas vezes. Ou Desejo de Matar, com o lendário Charles Bronson, que, ao se ver impotente, sem nenhum tipo de auxílio das autoridades ou da polícia, ele mesmo vai pra rua para acertar as contas com os bandidos. Então o Stallone Cobra ele bebe um pouco nessas fontes aí e o público adorou. O filme Stallone Cobra ele é classificado então como um filme cult. O que é cult? Eu já havia explicado isso em outros vídeos. Cult vem de cultuado, de cultuar. É aquele filme, ou série, ou livro, ou música que arregimenta uma legião de fãs por décadas e que possuem sempre algo que marca para sempre a cultura pop, que marca para sempre o mundo e que você volta e meia escuta alguma coisa, ou um meme, ou uma camiseta, ou algum bonequinho. Stallone Cobra está classificado nisso. Existem memes, camisetas, as frases de efeito do filme próprias dos anos 80 marcaram para sempre. O Cobra ele é um personagem marcante, vamos dizer assim, porque ele é bem diferente de outros, né? Calça jeans, camisa preta colada, uma jaquetinha por cima, óculos escuro quase o tempo todo, luvas, um palitinho na boca, e ele é bem excêntrico, né? Corta a pizza com uma tesoura e marcou, né? O visual do Cobra marcou para sempre. O filme é conhecido por suas cenas de ação eletrizantes. É conhecido também por explosões, muita luta. Não é um filme de artes marciais, mas é um filme com muitas lutas corpo a corpo. Né? O Stallone, como alguém que é aficionado por luta de rua e por boxe, ele treina, então ele colocou essa pegada no filme. Perseguições de carro, né? Desde Operação França,
que nós vemos muitas perseguições de carro nos filmes, tiroteios, o filme é frenético. Do what you have to do to get a lead on this maniac. And if I find him, Do what you do best. Stallone is Cobra, the strong arm of the law. E é meio sinistro, né? É um filme dentro daquele universo dos slashers. O que é slasher? É aquele psicopata que sai esfatiando todo mundo, né? Jason, Michael Myers, né? E tantos outros por aí. Então é naquela pegada ali, lógico, não com aquele caráter sobrenatural. Então é meio sinistro o filme em alguns momentos. O Detetive Ponte, ele é um contraponto. Ele é contrário a tudo que o Cobra faz. Ele é da linha do diálogo, ele é da linha da conversa, de resolver de outra maneira. Então ele vive alfinetando o Cobra ao longo do filme por causa dos métodos extremos do Cobra. Cobra, yeah. eu não quero perder tempo. Você conhece quase todos os psicopatas da cidade. Fale com eles. Faça o que for preciso para conseguir uma pista desse maníaco. E se encontrar? Faça aquilo no que é bom. Procure não pegar o cara errado. Também. Você não tá nem ligando, né? Então ele vive cutucando o Cobra por causa da forma com que ele age com os criminosos. O Cobra, ele pensa assim: se os bandidos não seguem as normas, não seguem as leis, se os policiais seguirem normas e leis para poder ir atrás dos bandidos, os policiais perderão. Então, às vezes, ele burla isso aí e vai para cima. O Cobra se tornou um personagem icônico dos filmes de ação. É um personagem com muita presença, é um personagem com muita atitude. O filme tem uma atmosfera muito severa. É um filme sério, é sério. O ambiente é sério, os diálogos são sérios. E a versão que nós vimos no cinema e também em VHS é uma versão muito mais leve. O Stallone, ele enche a tela, né? Ele foi feito para esse tipo de filme. O Stallone é um ator dúbio, né? Ele consegue fazer personagens com um caráter mais frágil, em que a gente se comove, sente pena, né? Tipo Rocky o Lutador, ou por exemplo Rocky 2 A Revanche, ou Rocky 6, ou no Creed 1, tanto que ele foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro por alguns desses aí, e consegue encarnar aquele personagem frio como uma pedra de gelo que não se importa em jogar bandido no meio da fogueira. Então, se ele não é um super ator, como o Robert De Niro, por exemplo, ele tem umas nuances assim que são difíceis de transitar. O crime é uma doença. Você já conheceu a cura. Algumas curiosidades. Fique atento. Ok?
Stallone ele foi chamado para um Tira da Pesada de 1984. Lembra do Tira da Pesada? Que depois foi feito por Ed Murphy. Sabe aquele filme? Tira da Pesada? Mega sucesso de bilheteria. Então o Stallone foi a primeira opção para aquele filme. Só que o Stallone começou a interferir demais no roteiro, começou a escrever umas coisas diferentes. O Stallone é roteirista, ele colocou uma carga forte de ação, muita correria, muita explosão, muito tiroteio. Diminuiu o alívio cômico, aí disseram para ele assim, não, ele não queremos assim, o Sly. Nós queremos um filme com uma outra pegada. Aí o Stallone se retirou do projeto, mesmo porque havia cenas ali que a produtora não estava disponível a gastar para fazer. Só que o Stallone ficou um embrião dessas ideias na cabeça dele e ele começou a escrever uma outra história que se tornou o Stallone Cobra, baseado na obra que nós já falamos, Fair Game, e inspirado também em várias lendas do cinema. O diretor de fotografia, Rick Waite, falou posteriormente em algumas entrevistas que o verdadeiro diretor do filme era o Sylvester Stallone e não George Pan Cosmatos. Porque o Stallone, quando ele chegava no set de filmagens, ele já dizia como deveria ser cenas, em qual enquadramento que deveria ter, qual câmera que deveria usar, de que jeito que deveria ser determinada cena, se tal cena seria mudada ou não. Então, na verdade, embora os créditos sejam de George Pan Cosmatos, parece que o Stallone ele interferia bastante ali. Quando o Stallone não estava no set, segundo também essa entrevista, o diretor George Pan Cosmatos ele era terrível, não atendia os atores menores, não conversava com as pessoas menores, com os atores coadjuvantes, ele era um terror. Quando o Stallone chegava, ele baixava a bola e as coisas andavam, segundo essa entrevista aí. A faca utilizada pelo assassino, ela foi feita para o filme, a pedido de Sylvester Stallone. Quem fez a faca foi o especialista Hermann Schneider. Uma faca espetacular. O Stallone queria que fosse feita uma faca que o público jamais se esquecesse dela. E conseguiu. Brian Thompson, que fez o assassino, ele fez o teste umas 5 ou 6 vezes, ou 7. E quando o Stallone o viu, ele disse que ele era perfeito, bom demais para fazer o papel. Realmente, né? Todo momento que aparece o Brian Thompson no filme, o clima fica pesado e assustador. Por causa do tamanho, a altura, o porte, toda aquela virilidade explodindo. Muito bem escolhido para o papel. O Stallone ele planejava e mapeava cada uma das cenas, incluindo o famoso discurso em que Brian Thompson, no papel do assassino, faz no finalzinho do filme, em que ele diz que a sociedade jamais se livrará deles e que eles são o futuro e tudo mais, e que o Cobra vai ter que prendê-lo, não vai poder matá-lo porque vai ter que prendê-lo e não matá-lo porque matar é contra a lei, e que ele vai ter que ser julgado no Tribunal dos Civilizados e não sei mais o quê. Aí o Stallone solta uma frase fantástica. Ele fala assim, o Stallone: "Você é um louco. E aqui a lei vai parar. E eu começo, senhor." Na verdade, a dublagem ficou assim, né? Mas em inglês ele não fala senhor, ele fala sucker. Sucker é uma ofensa, né? Então, na época não podia falar certas coisas e tudo mais. Ficou muito legal a cena. Stallone chegou a pedir para o Brian Thompson beber bastante água, porque na hora do discurso ele começa a falar e vai saindo um monte de água da boca dele, como se ele estivesse cuspindo, né? Stallone que pediu, bebe água. Uma outra curiosidade é que a icônica metralhadora que o Stallone usa no filme é a submetralhadora Jat-Mac. Ela ficou muito famosa nas cenas em que o Stallone Cobra começa a acertar os bandidos, ou na icônica cena em que ele está em cima de uma caminhonete matando um monte de motoqueiro. Durante a luta final entre Sylvester Stallone e Brian Thompson, né, o Cobra e o assassino, o Stallone machucou a mandíbula do Brian Thompson com uma coronhada que o acertou. Ele ficou com um machucado, um hematoma algum tempo por causa da cena. Isso acontece nos filmes, né? Faz parte da
do jogo, vamos dizer assim. O ator chegou até a ficar tonto e etc. Mas é uma cena bem legal, uma cena bem legal dentro de uma usina, né? Com fogo, metal derretido, aquelas máquinas fazendo barulho. Foi muito legal a cena, muito bacana, muito icônica. Como eu havia dito, o filme Stallone Cobra ele foi censurado num monte de país, por causa da excessiva violência. Né? Tinha cenas, por exemplo, em que cortava-se as mãos de vítimas. Algumas autópsias que apareceriam no filme eram bem longas, bem longas, bem detalhadas. Isso aí foi tudo sendo tirado. Aqui no Brasil mesmo, o então ministro da Justiça, Paulo Brossat, chegou a proibir o filme para menores de 18 anos, dizendo que esse filme era um absurdo, que não sei o quê, e blá blá blá, e tudo mais. Última curiosidade. Sylvester Stallone, na época, era casado com Brigitte Nielsen, que faz a Ingrid, uma das vítimas que fogem do assassino e que ele protege, o Stallone. Estamos no final de mais um programa. Eu espero que você goste bastante deste conteúdo. E não se esqueça, curta esse vídeo, curta agora. Dê o seu like, siga o canal, não fique só assistindo por assistir. Participe da nossa comunidade, temos mais de 5.000 pessoas já. Esteja aqui presente. Vai lá no Instagram, o Instagram é mais recente, tem algumas pessoas indo para lá. Durante a semana eu posto notícias, ou eu posto cenas de filmes, ou fotos de filmes, de vídeos que eu já falei aqui, ou se não de filmes e atores que eu nem comentei ainda. Vai lá, para que nós possamos durante a semana ter esse link. Até o próximo domingo, até a próxima semana, vá lá fazer parte do Instagram, tá muito legal também, ok? Estamos no final de mais um programa. Não se esqueça, toda semana estaremos aqui, ok? Então você gosta de atirar nas pessoas. Você é tudo. Você é um cocô. E eu vou matar você. Luz, câmera, clássico! Então o Cobra ele é um policial impulsivo, ele é impossível, não é impossível, ok? Vamos para algumas curiosidades. Então, clássico. Tá, para tudo.